é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Na apresentação, Andréia Cordeiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de quarta-feira. São exatamente 9 horas. É um prazer estar com vocês no nosso programa Panorama Agro. Um programa onde a gente aborda temas relacionados ao agronegócio, cenários, perspectivas, comercialização, de uma maneira clara, de uma maneira disruptiva, de uma maneira onde a gente fala de uma forma bem descomplicada, sem pretensão nenhuma de complicar, né, com termos fáceis. Os programas que a gente está trazendo aqui, os convidados que a gente está trazendo, a gente está tendo um retorno muito positivo. Eu estou muito feliz. E você aí do outro lado que nos escuta, participe. O convidado de hoje a gente já vai trazer, já vai falar. É um convidado também que é muito especial e a gente quer dar boas-vindas para vocês, mas participem, como vocês têm feito em todos os programas que a gente está trazendo aqui. Nos deixem saber quais são as suas dores dentro das commodities agrícolas, de onde vocês nos escutam. A gente tem recebido, inclusive, feedback, retorno de pessoas que nos escutam até fora do Brasil. O que vocês cultivam, em que cadeia vocês estão, quais são os produtos que vocês comercializam, qual o preço, interajam com a gente. Se vocês têm alguma dúvida, mandem aqui. Bom, vocês podem nos acessar, vocês podem nos escutar através de todas as plataformas, pelo YouTube, pelo site da rádio e pela plataforma, pelo aplicativo. E a gente está aqui para interagir. São muitos canais, e se você quer mandar uma mensagem de WhatsApp, anota aí o telefone, 659-9963-8161. Rádio Agro é a primeira rádio com programação 100% agro. Vocês sabiam disso, gente? Se não sabiam, estão sabendo. Vem aí a vinheta e esperem que a gente vai conversar com um convidado muito especial sobre as perspectivas de mercado para soja e para milho. Vamos lá? Programa Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Bom, são 9 horas, 4 minutos. Eu sou Andréia Cordeiro, especialista e consultora em mercado de commodities agrícolas, e o meu compromisso com vocês é falar sobre preços, sobre tendências, perspectivas de mercado, e aqui não tem isso de trazer colega que esteja no mercado, não tem nenhuma postura de não trazer colegas. Muitos acham, ela vai trazer concorrente. Não, gente, não tem nada disso. No frigir dos ovos, somos todos colegas, nos ajudamos, as informações colaboram, e não existe ninguém que faça tudo sozinho. Nosso Brasil Agro é muito grande, o nosso Brasil Agro precisa de informações e informações de qualidade.
oportunidade. Já trouxe aqui grandes nomes da comercialização brasileira e as portas do nosso programa, o Panorama Agro, estarão sempre abertas aos grandes profissionais. Eu tenho orgulho de compartilhar com vocês aqui Ismael Menezes, sócio, diretor da MD Commodities. Ismael, seja muito bem-vindo. André, prazer estar falando com você, com todos da rádio. É uma satisfação estar com vocês aqui discutindo sobre as perspectivas e tendências do mercado num momento um tanto quanto conturbado, mas decisivo para a tomada de decisão na comercialização. Então, quando eu recebi o convite de você, eu fiquei bastante feliz e sempre à disposição para que a gente possa disseminar cada vez mais a comercialização, seja assuntos relacionados à comercialização de commodities. Então vamos nesse bate-papo, porque tem muito assunto e eu acho que o momento é bastante oportuno. Exatamente. Quando a gente fala em agro, especialmente no Brasil, claro que são muitas cadeias, mas a gente pensa logo em soja e milho, correto, Ismael? Pois é, a soja é o principal produto brasileiro, seguido do milho, então não tem como falar sobre agronegócio sem passar por soja e milho, as duas maiores culturas do Brasil. Então a gente tem muito assunto para falar sobre essas duas culturas. Então vamos lá. Vamos lá. Certamente eu tenho o meu posicionamento, mas eu gostaria de escutar muito seu posicionamento. Eu gostaria que os nossos ouvintes aqui também partilhassem do teu entendimento. A gente está num ano bastante atípico, onde a gente tem um encurtamento, né, de preço, um achatamento de preço muito grande e uma quebra de safra bastante atípica também. E antes da gente falar sobre cenários lá na frente, a gente sabe o que aconteceu. Antes da gente falar sobre possibilidades que estão na frente, eu queria só trazer um pouquinho do que aconteceu e entender o teu olhar. Na tua opinião, na opinião da tua empresa, que é a AMD Commodities, o que aconteceu no Brasil? O que aconteceu com a Bolsa de Chicago, que não processou a quebra de safra que estava acontecendo no Brasil? Por que os preços na Bolsa de dezembro para janeiro e fevereiro começaram, enfim, a cair, a processar uma queda tão violenta, enquanto a gente tinha uma grande quebra de soja acontecendo aqui na América do Sul? Fantástica pergunta, André. Assim, para nós, da MD Commodities, nós somos uma empresa que dá consultoria na comercialização. Para nós estava bastante claro que nós teríamos uma correção, uma queda de preços no Brasil. E por que a gente fala isso? Talvez quem está assistindo a gente agora fala, mas agora está parecendo arquiteto de obra pronta, né? Não, na verdade, quem nos segue sabe o quanto que a gente estava falando. O que acontece é o seguinte: na nossa visão, a gente fala muito isso nas palestras, na consultoria, onde a gente roda, é o seguinte: para nós, existiu um erro crasso do mercado brasileiro no que diz respeito a considerar o tamanho da safra brasileira. Isso porque quando você olha os números do USDA, os números que foram projetados para a safra brasileira, essa safra 23, 24, em maio de 2023, o USDA projetou uma safra de 163 milhões de toneladas. E a gente falava o seguinte, que 163 era um número muito conservador. Eu tenho que dar um passo para trás para que eu possa construir esse raciocínio da seguinte forma: se você olha o número anterior, ou seja, a safra anterior, a safra 22, 23, uma safra que foi deixada de comercializar a R$160, porque muita gente acreditou que a quebra no Rio Grande do Sul e a quebra na Argentina levaria preços a 200. O que aconteceu naquele momento? O USDA projetou uma safra de 149 milhões de toneladas de soja e veio corrigindo mês a mês essa projeção para cima, culminando agora em fevereiro de 2024, com números projetados em 162 milhões de toneladas. A Conab ainda considera os números da outra safra, aquela safra do ano passado, em 154 milhões de toneladas. Mais um detalhe: quando você soma os números que foram exportados de janeiro a dezembro, 101 a 102 milhões de toneladas, somado ao que nós temos de esmagamento, que foi por volta de 55,
daria 157. Mais 4 milhões que vão para a semente, era uma safra que era de 161, 162. Pois bem, esse número de 162, nós tivemos 11 milhões de toneladas de quebra entre Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná. Ou seja, o potencial da safra 22-23 deveria ter sido alguma coisa na casa de 173 milhões de toneladas. E eu volto para a safra 23-24, construído o raciocínio. Quando o USDA projetou uma safra de 163, nós dizíamos para os nossos clientes, esses números estão muito conservadores. O potencial da safra brasileira deveria ser os 173 do ano passado, potencial, considerando somando a quebra, mais um aumento de área plantada, o que levaria números na casa de 176, 178 milhões. A partir dos 178, nós estabeleceríamos a quebra. Se for uma quebra de 30 milhões de toneladas, é dos 176, 178, e não dos 163 inicialmente projetados pelo USDA. Então, esse, para mim, foi um erro fatal que muita gente montou em cima dos números do USDA e aplicou a potencial quebra brasileira em cima disso. E aí, quando você olha essa situação, nós acreditamos que o Brasil, a safra projetada foi muito aquém do que potencialmente deveria ser pelo USDA. Então, a base foi uma base muito conservadora. Na nossa visão, os números do USDA já tinham dentro dele um número que deveria ter sido 10 a 15 milhões de toneladas a mais. E aí eu faço um questionamento. Na safra 22-23, os 149 iniciais do USDA, que viraram 162, se somado à quebra 173, olha o abismo que nós temos dos números projetados inicialmente pelo USDA, de 149 para 170, 173. Então, para mim, aí que ocorreu o erro e que muita gente deixou de avaliar essa situação. Então, para nós, todo esse movimento de queda que aconteceu após o mês de dezembro, culminou da seguinte forma: potencial da safra na América do Sul, mesmo com a quebra brasileira, se nós estabelecermos o número brasileiro, uma safra de 150 milhões de toneladas, pode ser 145, 146, nós só vamos saber disso em dezembro desse ano, quando a gente exportar tudo, esmagar tudo e for para a semente, a gente vai saber exatamente o número. Mas o fato potencialmente a América do Sul, com a Argentina tendo uma recomposição de safra de 25 para 50 milhões de toneladas, somado ao Brasil com uma safra de 150, somado ao Paraguai com mais 10, com Bolívia, com Uruguai, a oferta de soja na América do Sul foi muito maior do que a oferta que foi estabelecida no ano passado. E isso deu conforto para o comprador no mercado internacional. E quando você olha a demanda ela está bastante acanhada, está bastante da mão para a boca, e está muito... O comprador no mercado internacional está bastante confortável, entre aspas. Então, isso tudo fez com que as cotações, após o início de novembro, que começou a ter um retorno das chuvas de forma um pouco mais frequente, se você olhar os números de plantio do Brasil, 40% da safra foi plantada após o dia 15 de outubro. Então, assim, mês de novembro inteiro, muito plantio, tem 40% que foi plantado muito tardio. Então, quando voltaram as chuvas de forma mais frequentes, os fundos de gestão ativa entraram fortemente vendendo as posições, vendendo contratos. Só que, é algo que vale a pena a gente avaliar, os fundos, mais de 90% das posições dos contratos em aberto em Chicago são operados por algoritmos, e logicamente que níveis gráficos e níveis técnicos são acompanhados. Formou um canal de baixa, André, e nesse canal de baixa ele foi seguindo o canal de baixa em janeiro e fevereiro, então os fundos foram acumulando uma forte posição vendida. Na nossa visão, uma posição um tanto quanto exagerada, é fato, é certo, mas nós tivemos esse comportamento, ou seja, olhando do lado fundamental, não do lado técnico, não do lado do canal de baixa, aquela coisa toda, que a gente pode explorar isso também, mas olhando do lado fundamental, os compradores estão relativamente confortáveis. Se você olha a oferta, os estoques finais projetados mundiais são muito maiores que o ano passado, a demanda está bastante cadenciada, isso tudo pressiona as cotações. Então, a gente vinha posicionando que essa correção fatalmente ocorreria, e ocorreu. Então, assim, na nossa visão, as oportunidades que ocorreram para fazer gestão de risco na comercialização, e gestão de risco utilizando as ferramentas, fazendo hedge, foi negligenciado por uma grande parte do mercado,
e, logicamente, que nós tivemos esse movimento aí de queda muito brusca. Então, na nossa visão, a gente vinha alertando que estava muito claro, com o retorno das chuvas no final de outubro, começo de novembro, e os modelos trazendo chuvas para o Brasil, nós teríamos fatalmente uma correção. Era um tanto quanto irreal, $14, 13,90, 13,80 por bushel na Bolsa de Chicago, com uma oferta muito superior ao do ano passado e compradores do mercado internacional cadenciando a compra. Então, nós teríamos uma correção. A correção foi feita, para nós foi exagerado bater 11,30, foi muito exagerado, deveria ser tentar níveis na casa de 12, e nós tivemos um exagero. O que está acontecendo nesse momento esse exagero está sendo corrigido, né? Os fundos, aí nós temos umas questões técnicas que a gente pode abordar, se você quiser, mas na nossa visão, o exagero está sendo corrigido, mas é um nível que, fatalmente, nós acreditávamos que deveria ocorrer, e até por isso que nós vínhamos falando nas nossas redes sociais, e muita gente levou muita pedrada de muita gente, mas a gente estava um tanto quanto claro que deveríamos ter uma correção de preço. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito do número de safra. Todas as grandes consultorias do Brasil têm um número de safra, né? Passou aqui Laboro com o número dela de 147, num range de 147 a 150, a ProSoja com 135 também passou por aqui. Grandes casas, grandes outras casas no Brasil trazendo seu número, e eu queria saber se vocês têm um número oficial hoje. Sim. O número da Andréa Cordeiro hoje é 143. Né? Qual é o número da MD? A gente trabalha com um número de 150,1 de safra. A gente sempre publica para os veículos que a gente dá entrevista e tal, enfim. Então, o nosso número de safra é esse. Então, o potencial, a gente sabe que uma safra foi bastante grande, o potencial deveria ser muito grande, até mesmo por área plantada, aquela coisa toda, enfim. A quebra foi muito intensa, mas a quebra foi intensa frente ao potencial. Então, é por isso que a gente chega nesse número. Mas assim, Andréia, nós não somos apaixonados por esse número. O que eu quero dizer para nós, qualquer número entre 145 a 152 é possível, e está tudo certo. E não é, eu acho que a discussão é legal a gente saber, mas para nós isso é página virada para o mercado. Isso porque o mercado já assimilou qualquer número de safra. O fato respeito os números da ProSoja, discuti com vários diretores enfim, já conversei bastante, mas eu acho que frente ao referencial, talvez os números da ProSoja, a gente tem que compreender que a gente está num país continental, e os volumes são muito grandes. Acabei de ter uma ligação com um cliente nosso, lá do Mapitobá, tanto no Pará, ele falou, os armazéns estão abarrotados, já não consegue mais colocar. A safra foi muito grande. Então, assim, se você transita Bahia, Goiás, a gente sabe que tem muita soja, enfim. Mas, para mim, o ponto de partida é esse. Qual é o ponto de partida para aplicar a quebra? Eu acho que essa é a grande discussão. Mas a grande discussão que nós devíamos ter no mercado, André, que pouca gente está fazendo, é demanda. Não tem demanda para o volume que está sendo comercializado. A gente viu, e você trabalha... Você sabe muito bem, você consegue enxergar bastante a ponta compradora. A gente não viu demanda em dezembro, a gente não viu demanda em janeiro, a gente não viu demanda em fevereiro. Há 3 semanas que a gente começou a ver uma certa demanda. Então, assim, se você olha os números da China de importação, se você faz o comparativo mensal frente ao ano passado, eles estão negativos. Ou seja, não quer dizer que a China vai parar de comprar. Não, ela está comprando da mão para a boca. É o jogo do comprador. E nós estamos agora num ciclo que é o ciclo do comprador. Por que é o ciclo do comprador? O ciclo do comprador é momento de colheita, momento de pressão, o comprador vai fazer o jogo dele. O momento do vendedor é o momento antes da colheita. Então, aí nós temos o ciclo do vendedor. Então, na minha visão, nós temos esse movimento, eu acho que os compradores do mercado internacional estão bastante cadenciados, e isso tudo pressionou os preços. É por isso que a gente vê essa situação. Então, os números para nós, qualquer número entre 145 a 152 cabe. Nós vamos saber isso só no final do ano. Mas, para nós, os números brasileiros já é página virada. Página virada. O mercado
daqui 30 dias só vai falar de safra nos Estados Unidos. Draw Monitor, previsão de chuva, área. Nós temos aí o relatório, amanhã nós temos um relatório importante, nós temos aí muito assunto para falar de área plantada nos Estados Unidos. Mas é isso, Andréia, na minha visão, qualquer número serve, mas para nós não vai trazer mais efeito. O efeito agora, o mercado já assimilou. Eu sei dos números da Conab, publicou números da Conab, e aí muita gente começou a ver, os números da Conab agora projetados fizeram o mercado subir. Nada a ver, não foi isso que fez o mercado subir. O mercado subiu porque rompeu um canal de baixa que estava sendo construído e agora ele está tentando testar níveis técnicos, retração de Fibonacci, médias móveis, e está corrigindo parte dos contratos que foram vendidos, fazendo uma final de trimestre, enfim, nós estamos tendo uma realização de lucro. Ou seja, se eu estou vendido lá na frente a 13,50, eu estou recomprando agora a 12, estou colocando lucro no bolso. Então, para nós é isso. Tá? Para nós é isso. Você falou sobre demanda, né? Algo que a gente tem que refletir. Muita gente pergunta, mas os números do Brasil estão muito acelerados. A gente também tem que ponderar que muitas dessas vendas, elas foram performadas lá atrás, né? E o que você falou, de 3 semanas, que nós tivemos aí de intensa comercialização, elas foram realmente em 3 semanas foi o boom da comercialização que nós não tivemos, eu acho que aí em 4 meses, né, de mercado. Exato, mas olha só que interessante, né? Nós vimos, pelo menos cada um tem uma visão, mas eu vi assim, eu vi que a paridade de exportação, ela dá conta, mas quem comprou de forma mais ativa foi o mercado interno, porque deu uma conta um pouco melhor, a gente vê que as pedidas, né, acabam sendo um pouco melhor, enfim, tá rodando o negócio, mas o fato é que estava muito retraído, o mercado voltou a subir a 11,30, não estava gerando negócio, a $12 voltou a gerar negócio, e muita coisa está acontecendo, gerando negócio de ouro passar 24, 25. Por quê? Muita gente vendendo agora para comprar adubo. A relação contra a cloreto está maravilhosa agora, porque teve uma recuperação. Nós tivemos uma recuperação aí de 4, 5, 6, 7, 10 reais por saco em algumas regiões, que voltou a dar um nível interessante. Então, depois do susto, a gente olha e fala, caramba, acho que não era tão ruim. Então, a gente está vendo esse movimento acontecer. Mas ainda está muito aquém a comercialização, né? Que tem muita coisa a faltar, né? Sim. Ismael, a gente vai precisar chamar um intervalo e vamos, na sequência, voltar. Vamos ver se temos algumas perguntas. Aos ouvintes, não saiam, a gente volta logo com algumas perguntas sobre perspectivas de preço. Vamos lá? O programa Panorama Agro volta já. Rádio Agro hoje. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Agro hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso, às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho, lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br. A radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Programa Panorama Agro, conhecimento na sua frequência e a seu alcance.
São 9h25. Eu sou Andréa Cordeiro, Panorama Agro, e o meu convidado é Ismael Menezes. Estamos conversando sobre soja, vamos também conversar agora sobre milho. Só que antes vamos recapitular aqui. Estava conversando com o Ismael da MD Commodities sobre o que aconteceu aqui sobre quebra de safra, sobre preços, e na visão dele, muito foi sobre os fundos também, né? Um erro aí de estrutura de cálculo de safra, de composição. Correto, Ismael? Na verdade, na nossa visão, sim, para deixar bastante pontuado, eu acho que o mercado brasileiro, grande parte dos produtores, os agentes, enfim, tiveram um erro de cálculo em não mensurar o potencial da safra e, com isso, deixou de avaliar que, mesmo com uma quebra de safra grande no Brasil, o potencial da safra na América do Sul como um todo, nós temos que somar Argentina, Paraguai e Uruguai, deveria ser superior, a oferta superior ao do ano passado. Isso trouxe conforto para o comprador. E aí nós tivemos um exagero por parte dos fundos de gestão ativa que entraram vendendo grandes volumes, e agora a gente está tendo uma certa correção. Então, a pressão de preços ocorreria, como ocorreu, e a gente está vendo agora uma certa correção, mas não, na nossa visão, isso não muda conjunturalmente a pressão de preços que vem acontecendo no mercado. Bom, nós já olhamos para trás, olhamos pelo retrovisor, agora vamos olhar para frente. Na tua opinião, na tua análise, o que vem pela frente? Quais são as perspectivas para os preços da soja? Fantástico. Bom, na nossa visão, nós acreditamos que esse movimento de correção técnica, ou seja, recompra de posições pelos fundos de gestão ativa, deve permanecer nas próximas semanas. Isso porque os fundos chegaram a acumular uma posição vendida de quase 172 mil contratos. Eles, naturalmente, uma posição muito forte na venda antes de entrar o início da safra 24-25 nos Estados Unidos. Então, a nossa visão, eles naturalmente recomprariam parte das posições antes do início da safra 24-25 nos Estados Unidos, que daqui, nós já começamos a ter, essa semana tivemos uma figura rodando no Zap, o produtor plantando Illinois, enfim. Mas o fato isso é uma coisa esporádica, mas o fato é que nós começaremos a ver toda a atenção do mercado para a safra americana já no mês de abril, começo de maio. E com isso, os fundos, na nossa visão, vão recomprar parte das posições. Essa recompra de parte das posições vão dar sustentação para o movimento de alta nas cotações em Chicago, mas é um movimento de alta técnico e não fundamental. Eu respondi atrás uma pergunta que fizeram na minha rede social, falaram, qual que é a diferença entre uma alta técnica e uma alta fundamental? Para quem não sabe, uma alta fundamental é ligada aos fundamentos de oferta e demanda do mercado. Então, se nós tivermos quebras, excesso de safra, enfim, então uma alta ou uma queda fundamental. Não acreditamos que esse movimento de alta seja fundamental, isso porque os números já estão conhecidos por grande parte dos agentes de mercado. Na nossa visão, o que a gente está tendo é uma alta técnica, ou seja, a alta que é movida por alvos técnicos gráficos, pessoas que operam o mercado de soja, que nem conhecem o pé de soja, nem sabem o que é pé de soja, são fundos que operam somente gráficos, e esses fundos estão capturando alvos técnicos. Eu acredito que podemos ver no contrato Maio 24 um movimento de alta tentando testar 12,40, depois tem o 12,50, depois tem o 12,73, e existe um alvo num gap no contrato de maio que é próximo da região de $13 por bushel. Pode ser que aconteça isso? Pode. É possível? É possível. É provável? Vai depender desse apetite dos fundos de ficarem mais leves antes do início da safra americana, né, safra 24-25. Lembrando que nós temos um relatório importante, não só agora o trimestral, mas um relatório importante que deve acontecer no dia 10 de maio, que é o relatório mensal do USDA, que é um relatório que começa a projetar os primeiros números da safra 24-25 para os principais países, e isso pode trazer esse potencial aumento do safra 25. Falando de safra 25, a gente tem muito assunto para falar, mas assim, eu acredito que os fundos vão continuar a recomprar parte das posições. Isso pode trazer uma oportunidade para muita gente que está percentualmente pouco comercializado no mercado. Então,
essa é uma atuação que a gente tem que ficar muito atento. Então, na minha visão, teremos essa correção técnica que pode trazer oportunidades pontuais para o mercado brasileiro. Mas muita atenção. Isso porque, na nossa visão, Andréia, os prêmios de exportação poderão neutralizar parte desse movimento de alta. A gente vê os prêmios de exportação tiveram um movimento de alta, os prêmios, que é um componente importante na formação de preço. Os prêmios tiveram um movimento menos negativos, né? Tiveram um movimento de alta com a queda em Chicago. Então, os prêmios neutralizaram parte da queda. Com o movimento de alta de Chicago agora, talvez os prêmios podem ter um recuo, até mesmo porque a situação logística pode pressionar um movimento mais forte de venda de soja, até mesmo por questões logísticas, e isso pode pressionar os prêmios. Então, atenção a esses fatores, mas a nossa visão pode ser um movimento aí de oportunidades nesse momento agora. Bom, perfeito. Essa é a visão de vocês. Uma correção, de repente, o que a gente chama, eu vou usar um termo aqui em inglês e já vou explicar para vocês, um short covering, que é uma cobertura, né, dos fundos vendidos, e estão vendidos ainda, né? Seria um movimento técnico, como você está falando, né? Dos fundos, saindo das posições vendidas, poderiam fazer o mercado voltar a subir. E seria, então, um movimento de alta técnica, correto? Exato. E a gente já está vendo esse movimento, né? Porque Chicago tocou 11,35, já está na casa de 12, está tentando se manter em 12, não está conseguindo muito. Que é uma resistência, não só técnica como psicológica. Exato. A gente diz que no fundamental ela é uma resistência psicológica, né? Exatamente. Então, assim, nós temos essa resistência e também, imagina só, imagina se você é um fundo que está com 5 mil contratos, 10 mil contratos vendidos em Chicago, e você vê uma posição, você está vendido a 13,50, o mercado vem para 11,50, rompe o canal de baixa. Você, para naturalmente romper o canal de baixa, existe uma recompra técnica. E aí, como é que os fundos vão fazer lucro? Se ele continuar comprando contratos enquanto o mercado está baixo. Então, talvez o relatório de amanhã, por exemplo, se trouxer um aumento de área na safra americana maior do que o projetado pelo Outlook Forum, que seria uma migração de 1,5 milhão de hectares de milho para soja, se essa migração for maior do que 1,5 milhão, talvez 2, se os robôs estiverem programados para um relatório que traga uma área relativamente igual ao do Outlook Forum, esse movimento, talvez, de um potencial aumento de área maior do que o previsto, pode fazer com que dá a oportunidade dos fundos saírem mais das posições. Então, assim, é momento para a gente ficar atento. Tá? Essa situação que a gente está vendo. Vamos falar aqui, o que tem amanhã? Amanhã é o dia de um importante relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o primeiro dado oficial sobre o número de área plantada, né? Que é o Prospective Planting, é o primeiro dado de projeção de plantio nos Estados Unidos. Vamos voltar alguns dias. Lá no dia 14 e no dia 15 de fevereiro, houve o 100º, né, Fórum de Agricultura dos Estados Unidos, e lá sempre se antecipa os números. E nesses trabalhos eles colocaram que os produtores, as famílias produtoras norte-americanas devem plantar em detrimento aí do milho, do trigo e do milho, muito mais área de soja, correto, Ismael? Se isso acontecer, o mercado já está processando isso, mas se isso acontecer, nós teríamos um viés mais negativo para os preços da soja, correto? Exato, eles mensuraram que na área de soja nós teríamos um aumento dos 33,8 milhões de hectares para 35,4 milhões de hectares, né? Ou seja, um aumento, o Outlook Forum fez essa previsão.
Eu não sei se ontem, antes de ontem, começou a circular algumas informações nos Estados Unidos. Meu sócio mora nos Estados Unidos, a gente tem clientes, a gente conversa com muita gente lá, enfim. E a gente começou a... Quando a gente faz essa mensuração, não é à toa. Por que está... Né? Ou seja, a gente sabe que o produtor americano é um produtor milheiro. Produtor brasileiro é soja. Produtor milheiro. E o produtor americano respeita muito essa questão de rotação de culturas, aquela coisa toda. Mas o fato existe quando você faz uma correlação entre preços de soja e preços de milho, a soja, voltando um passo atrás, os Estados Unidos tiveram uma safra, a safra do ano passado, um movimento, uma produção muito grande, quase 390 milhões de toneladas de milho, e trouxe uma recomposição de estoques finais de 35 milhões de toneladas para 55 milhões de toneladas. Isso causou um movimento muito forte de queda das cotações de milho na Bolsa de Chicago. E quando você olha o milho, que estava na casa de $5 por bushel, e tentou segurar na casa de 4,30, agora está na casa de 4,60, enfim. Quando você olha essa situação do milho, você pega o milho, vai dezembro, 4,60, mas chegou a bater 4,30, o milho caiu muito mais rápido do que o soja. E isso deixou a relação de preço soja e milho favorável para a soja. E os produtores americanos, existe a possibilidade até de a migração da área de milho ser maior para a soja do que foi prevista. Por quê? Porque mesmo com os números que foram projetados pelo Outlook Forum para essa redução da área de milho, ainda assim traria uma safra gigantesca de 382 milhões de toneladas de milho, que daria um estoque final, não de 55, mas talvez 65 milhões de toneladas de milho, pressionando ainda mais as cotações. Então, nesse ambiente, talvez, o aumento de área plantada no soja pode ser maior. E aí, eu abro um parênteses para falar da safra 24-25. Eu sei que a gente vai falar da safra 24-25, mas eu acho que, para quem nos ouve aqui agora, o alerta vai. Pensa comigo, eu acho que é nessa situação que a gente tem que olhar. Se o Brasil, na safra do ano que vem, safra 24-25, tiver uma safra relativamente normal, a gente sabe que vai ter eventos do El Niño, Laninha, né, toda uma projeção que está sendo feita pelo Laninha, a gente sabe que o Laninha causa uma certa preocupação para o sul do Brasil, mas para o centro-oeste brasileiro é muito favorável por chuvas, enfim. Com todo esse contexto, se o Brasil tiver uma safra ano que vem relativamente normal, na casa de 170 milhões de toneladas, relativamente normal, seria 20 e tantos a mais. Se os Estados Unidos tiver uma safra relativamente normal, quando você olha as projeções de clima para os Estados Unidos, é relativamente normal, mesmo saindo do El Niño para uma neutralidade, nós teríamos um potencial aumento de safra de 8 a 9 bilhões de toneladas. A Argentina, um afã de querer exportar um pouco mais, adicionar 1, 2 bilhões de toneladas a mais, esses três países, se uma safra normal, poderia trazer 30 milhões de toneladas numa situação normal. Se vier uma safra boa, pode ser até 40 milhões de toneladas. O que eu quero colocar é o seguinte, o potencial de oferta para o ano que vem é muito superior a qualquer aumento de demanda. E isso pode ser um ponto de muita pressão sobre as cotações em Chicago, que para março de 2025, eles estão aí tentando se segurar na casa de 12 e potencialmente pode ficar abaixo de 10. O fato é, para quem está planejando a safra 24-25 com insumos e tal, esse cenário precisa estar no radar. Por quê? Potencialmente, as cotações de soja na Bolsa de Chicago para março 25, para maio 25, poderão transitar abaixo de $10. Então, o momento é gestão de risco na comercialização, de olho no mercado safra 24-25 para trava de custos, porque o cenário pode ser desafiador caso não tenhamos problemas climáticos nem nos Estados Unidos, nem na América do Sul. Hoje nós temos preço para a soja na Bolsa de Chicago para março a $11,89, correto? Exato. Está transitando a casa de 11,90, tentou beliscar os 12 na semana passada. O que a gente tem colocado é o seguinte, essa cotação, quando você olha essa cotação, ela chegou a bater 11,35. 11,35. Nós tivemos um movimento de correção. Então, é momento para ficar atento. É um momento para ficar atento, porque talvez quando o mercado acordar, pode estar 11, pode estar 10,80, pode estar 10,50, e aí a gente sabe que isso pode causar uma situação bastante complicada no que diz respeito a custos para a safra do ano que vem. Perfeito.
Estamos na Semana Santa, eu não gosto de falar nesse nome, tá? Sou muito religiosa, meu tercinho está aqui comigo, sempre comigo, mas eu vou ter que fazer o papel do advogado dele, né? Eu não vou falar o nome. Nós temos aí um desaquecimento do El Niño, uma entrada, vamos lá, um período de normalidade. O NOAA já falou num aumento de uma possibilidade de um laninha entre maio e junho, entre junho e agosto muito maior. Julho é o mês que a safra do milho nos Estados Unidos é definido. Agosto é o mês que a safra de soja nos Estados Unidos se define. E aí eu vou te perguntar, fazendo o papel dessa advogada, poderíamos ter surpresa, uma vez que se a gente olhar o mapa o Drought Monitor, né, que é o mapa da seca, e olharmos, analisarmos que o maior estado produtor de milho e o segundo maior estado produtor de soja, que é o estado de Iowa, tem pontos consideráveis de seca extrema, inclusive, e grandes estados produtores em menor proporção, mas ali no meio oeste, nos estados da planície central, planície do norte, planície do sul, tem pontos agravados de seca. Poderíamos ter, segundo a tua análise, a análise da tua empresa, momentos de oportunidades de comercialização? De milho ou de soja? De milho e de soja. De milho e de soja. No caso de soja, vamos lá, rapidamente para a gente ver, falando dos Estados Unidos. A gente já está chegando ao fim e eu queria saber... Não, dá para ficar falando aqui o dia inteiro, rapidamente. Exatamente. É uma matéria que a gente gosta, a gente podia falar o dia inteiro, mas temos aí 8 minutos só. Só rapidinho, ó. A situação nos Estados Unidos, no momento, falar de seca agora é um tanto quanto está acontecendo, é uma situação hídrica abaixo do normal, mas nada que deveria causar grandes preocupações agora, mesmo porque, quando você olha os modelos semanais de chuvas, a gente vê o retorno das chuvas e que deve corrigir essa situação antes do plantio. Então, talvez tenha muita gente causando, né, tentando colocar alguma pressão no mercado, mas, na minha visão, não vejo isso. O que eu vejo é cenário de milho, tá? O cenário internacional é muito pesado por milho, muito pesado, muito pesado. Se você olha os números da China, aumento de 11 milhões de toneladas frente ao ano anterior, a China começou a usar mais biotecnologia, a China tem um potencial para, talvez, esse ano que vem, ir para 300 milhões de toneladas, de 288 para 300. China é o segundo maior produtor. Estados Unidos, mesmo com tudo que aconteceu de seca ano passado, que foi muito pesado, safra de 390 milhões de toneladas. Era para ser uma safra acima de 400. Mas muita gente pregou o caos, meu Deus do céu, nada aconteceu e desabou. Então, é possível? Lógico que é possível. É provável? Talvez nem tanto. Quando você olha o Instituto Australiano, que é a maior referência de El Niño e Laninha no mundo, ele fala de neutralidade. Quando você fala do NOAA, você vê esses mapas. A gente está vendo potencial de Laninha, 55% julho, agosto, 68%. É possível que nós tenhamos alguns problemas. Não estamos dizendo que não devemos ter, mas, se tiver, aproveita a oportunidade. Eu acho que no mercado de milho, o mercado internacional é pesado. A Argentina, com uma recomposição de safra, deve exportar muito. Sai de 35 milhões de toneladas para 55 ou 57 milhões, enfim. Então, o cenário internacional é pesado. O que eu vejo aqui no Brasil é oportunidades no mercado interno para milho em abril. Por que em abril? Porque quando você olha o modelo de chuvas, principalmente para Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e um pedaço de Goiás, a chuva reduz bastante e isso pode causar uma certa preocupação quanto ao potencial de produção do milho safrinha. E aí, nesse momento, eu vejo que nós podemos ter um movimento aí de alta, de 3, 4, 5 reais, principalmente na B3, vai? Podemos ter? Podemos ter. Mas atenção, por quê?
Quando você olha a paridade de exportação de milho, a gente sabe que metade do milho que é vendido vai para exportação. Não está dando conta a paridade de exportação. As pedidas estão muito elevadas contra a paridade. Por quê? Porque a Argentina está 15 a 18 dólares por tonelada, mais barato que o Brasil. E a Argentina, dos 42, 43 milhões de toneladas que vai exportar, vendeu 20. Tem 23, 24 lá. Então, o que eu percebo é as tradings estão buscando milho na Argentina antes de buscar no Brasil, porque não está dando conta. Não está dando conta. Então, quem está nadando de braçada é o mercado interno que está comprando o milho aqui. Mas se não tiver essa demanda das exportações, pode ter um acúmulo muito grande de milho. E depois nós podemos ter uma pressão. Então, na minha visão, mês de abril, começo de maio, a depender da situação climática no Brasil, pode causar preocupação quanto ao volume da safrinha, e aí pode trazer oportunidades. Se eu olho para fora, o cenário internacional ele é muito pesado. O aumento das cotações na Bolsa de Chicago não está trazendo reflexo para nós, porque a nossa paridade ainda está muito... a nossa competitividade frente à Argentina está complicado, e as trades estão preferindo comprar lá. Então, é nessa visão que a gente acredita que abril e maio poderemos ter oportunidades de olho na situação climática das próximas 3, 4 semanas, porque a gente sabe que tem muito milho jovem ainda que vai precisar de chuva para o desenvolvimento da safrinha. Perfeito. Temos 4 minutos. Eu quero fazer uma pergunta que eu tenho procurado fazer para todos os clientes, para todos os convidados, que é a respeito da enxurrada de RJs que a gente tem visto pelo Brasil. Para quem vive de comercialização, de consultorias como nós, e dentro dessas, da comercialização, o crédito é algo muito importante. Eu queria entender do teu lado como você vê a quantidade de RJs impactando os negócios dentro da comercialização. Para mim é um tiro no pé. Eu já vivenciei, estou há 25 anos no agro, comecei novo, hein? Comecei com 9 anos, porque 25, estou muito jovem. Brincadeira. Eu também, eu estou há 27. Eu vim com meu cabelo de branco para parecer mais velho, mas o fato tiro no pé. 2002 aconteceu o movimento, 2007, 2012, e a gente sabe que quem entrou lá atrás reduziu. A gente sabe que o agronegócio são ciclos. Daqui a pouco vai vir um novo ciclo de alta. A gente sabe que o agronegócio ele é movido por crédito. A expansão é movida por crédito. E se você entra numa RJ, você vai limitar muito o seu acesso a crédito. Então, na minha visão, é um tiro no pé. Se eu estiver olhando o agronegócio um curto espaço de tempo, pode ser uma solução de curto espaço de tempo. Mas quando a gente olha no longo tempo, a gente sabe que vai reduzir o crédito para essas pessoas que entram em RJ. Não vou julgar o mérito, mas para mim é um tiro no pé, olhando a longo prazo. Se você está no negócio para ficar 20, 30 anos no negócio, para mim uma RJ é um tiro no pé, porque você vai limitar muito o acesso a crédito. Logicamente vai bagunçar muita coisa, mas, enfim, a gente sabe que tem muita gente que pensa de forma imediatista, não vou julgar, mas eu acho que no longo prazo é uma decisão que pode ser um tiro no pé. Eu acho que a negociação, renegociação, alongamento de dívidas sem a RJ, e para mim, eu acho que ela tem uma perenidade maior no negócio do que a RJ. Então, essa é a nossa opinião, mas, enfim, é algo que está acontecendo, infelizmente, e só está acontecendo na RJ pelo seguinte, hein? Em grande parte das RJs, má gestão da comercialização. Aconteceu muitas oportunidades excelentes no 160, que deixou de vender por 120, no milho dos R$70 vai vender por 40, no soja 130, que está vendendo por 100, então, grande parte disso tudo é gestão da comercialização. Então, para mim, a dica é invista em gestão da comercialização para evitar esse tipo e aproveitando as oportunidades, porque no futuro elas podem ficar cada vez mais escassas. A gente sempre diz isso, né? E aí é que eu digo, tem espaço para todo mundo, para os bons profissionais, né? Selecione sempre o joio do trigo. E gestão, você disse tudo, mitigar risco de tudo quanto é natureza, porque o risco, a má gestão, quando você implementa práticas de governança,
quando você investe no seu negócio. Eu sempre digo assim, Ismael, tenho comigo, aprendi isso logo quando eu comecei a trabalhar no agro, foi o meu primeiro trabalho, embora formada em Direito, embora com a OAB, eu aprendi assim, dinheiro não aceita desaforo. Exato. E logo na sequência eu aprendi que a excelência de tudo que a gente faz está nos detalhes. E assim, quem trabalha com Chicago, né, com uma commodity dolarizada, sabe que os detalhes são os centavos, né? Exato. E olha só. De tudo. Exato. E eu vou dar uma dica aqui para todo mundo. Cuidado com os vendedores de sonhos. Eles só falam o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Por quê? Porque tem muita gente que está vendendo sonho para os produtores, que a RJ vai resolver a vida deles. Tem muita gente que vende sonho, não vende soja, porque... e deixa passar oportunidades. Cuidado, faça a gestão, cuidado com os vendedores de sonhos. É isso aí. Ismael, muito obrigada pela tua participação. O programa chegou ao fim. Eu queria que você deixasse aqui a tua palavra final. Eu fico muito feliz, é sempre muito acertado cada convidado. Eu peço sempre uma inspiração. Primeiro, eu só convido quem eu realmente acredito no trabalho e, por favor, as palavras finais. Agradeço, Andréia, a possibilidade da gente fazer esse bate-papo com os ouvintes. Eu gostaria aqui para quem quiser me seguir no Instagram, Instagram ismaelmenezes.mdc, a gente fala todo dia sobre o mercado, mas a palavra final que eu deixo aqui é o seguinte, uma reflexão. Quanto tempo nós aqui pensamos na eternidade? Como assim, Ismael? Isso aqui vai passar, gente. O ciclo de soja, tem muita gente que vai ficar depressiva nesse momento, o ciclo de baixa, a gente vai pensar em coisa ruim. Gente, pensa em algo maior, isso aqui nós vamos passar disso aqui. O quanto tempo a gente investe em fazer coisa certa, sabe? E ser uma pessoa que tem como visão algo maior do que isso aqui. Então, na minha visão, eu sou cristão, então eu gosto muito de ter essa possibilidade de falar o seguinte, isso aqui vai passar. Quanto tempo do nosso dia a gente pensa na eternidade? Que a gente possa pensar mais na eternidade, sabendo que isso aqui vai passar. É bom vender soja, vender milho, mas isso aqui, gente, vai embora. Então, vamos também dar atenção, porque é eterno. Esse é um ponto, uma reflexão que eu gosto de sempre falar para quem está me ouvindo. Que maravilha, gente. Nessa semana aí, tão especial, Semana Santa, uma mensagem tão bonita do nosso convidado, né? Para todos vocês, estamos aí na quarta, amanhã é quinta-feira santa, sexta-feira santa, que vocês tenham essa reflexão guardada aí no coração de vocês. Ismael, muito obrigado e que tenhamos todos aí uma Semana Santa maravilhosa. Obrigado, Andréia, obrigado a todos e Semana Santa, toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Ele que é o motivo da nossa felicidade. Amém, amém. Obrigada, gente. Conectando você ao agronegócio. A rádio que ama o agro. Comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro hoje. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Agro Repórter, atualizando você com as notícias do agro. Ao analisar o comportamento dos preços dos 30